Senador Rubem Figueiró, que preside a sessão, senadora Vanessa Graciotin. Eu tenho usado a segunda e a terça-feira para me dedicar a temas nacionais, porque é o espaço que nós temos de 20 minutos, enquanto que a semana é 10 minutos. Quero falar hoje sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Senhor presidente, no final do ano passado aconteceu aqui em Brasília a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, cujo tema foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Naquele momento, foram discutidas propostas que haviam sido elaboradas nas etapas das conferências estaduais. Ao final, foram definidas 60 ações que devem ser priorizadas pelo Brasil, sendo 15 delas em cada um dos 4 eixos temáticos. Primeira, produção e consumo sustentáveis. Segundo, redução dos impactos ambientais. Terceiro, geração de trabalho, emprego e renda. Quarto, educação ambiental. Ao término da conferência, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, anunciou a criação de um grupo de trabalho vinculado ao seu gabinete, que teria um representante dos catadores de produtos recicláveis para acompanhar a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Achei isso importante, que a sociedade é um movimento popular interagindo com o Executivo e o Legislativo. Considerei um fato positivo, porque aproxima a comunidade dos catadores do Estado brasileiro. Participaram do evento, senhor presidente, porque ele teve debate nos estados, mais de 200 mil pessoas. Foi a maior conferência do meio ambiente já realizado no Brasil. O tema debatido ao longo da conferência, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é de fundamental importância para a vida, no país e no mundo. A importância para o Brasil, não apenas em termos ambientais, mas também do ponto de vista do nosso desenvolvimento. E é por esse motivo que eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do assunto. A primeira delas, senhor presidente, a primeira das considerações está diretamente relacionada à quantidade de lixo que produzimos todos os dias em nosso país e os prejuízos causados pela falta de um tratamento adequado. Senhor presidente, a falta de tratamento adequado dos resíduos sólidos, gerando grandes prejuízos ambientais e econômicos. Em 2012, por exemplo, a produção de resíduos sólidos aumentou 1,3% em relação a 2011, enquanto nossa população cresceu apenas 0,9%. Isto mostra que, em 2012, o Brasil produziu 62 milhões e 730.096 toneladas de lixo. Esse montante dá uma média de 383 quilos por habitante, ou 1,5 quilo de lixo por dia habitante. Também em 2012, mais de 3 mil cidades brasileiras enviaram quase 24 milhões de toneladas de resíduos para destinos considerados inadequados, o equivalente a mais ou menos 170 estádios do Maracanã lotados de lixo. Estes
são dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, e nos levam a concluir que o brasileiro está consumindo mais, graças à política de distribuição de renda implantada tanto pela presidenta Dilma quanto pelo presidente Lula. Se o aumento do consumo é um fato positivo, por outro lado, não podemos esquecer que isso tem um preço e tem que ter todo o cuidado por parte da sociedade. Esse preço não é que as pessoas não têm que consumir mais. Claro que tem que melhorar a qualidade de vida, tem que consumir. E alguns dizem, agora tem carro. Tem que ter carro, sim. Agora temos que ter infraestrutura também nas rodovias. Mas tem muita gente nos aeroportos. Tem que ter mais aeroporto capacitado e aviões de qualidade para transportar nosso povo. Qual é o problema de nosso povo andar de avião? Aí vem toda a questão da infraestrutura que temos que avançar. Mas vamos ficar num ponto específico que eu estou tratando. Esse preço é simples, é o tratamento do lixo. Hoje, no Brasil, nós registramos uma perda de ordem de 8 bilhões de reais anuais porque não reciclamos adequadamente o nosso lixo. Perdemos 8 bilhões de reais anuais. Esse montante daria para comprar 363.500 carros populares, no valor de 22 mil cada um, só como exemplo. E se não reciclamos, é porque está faltando uma coleta seletiva adequada. Está faltando uma implantação de política nacional de resíduos sólidos, cuja lei entrou em vigor já há 4 anos. Qual a lei? A lei número 12.305 de 2010, que estabeleceu um princípio importantíssimo, que é o da cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e os demais segmentos da sociedade. Isso tem que ser seguido. Essa norma atribui responsabilidades a todos que, de alguma forma, participam da geração de resíduos, inclusive os consumidores. Com isso, toda a sociedade é chamada a participar também do problema da destinação final do lixo que produz e não apenas o governo. É uma questão educativa que está em jogo aí a vida de milhões de pessoas. Essa responsabilidade compartilhada tem como ponto de apoio 2 instrumentos fundamentais que aqui eu quero destacar. Primeiro é a logística. Reversa, pelo qual os fabricantes se comprometem a retirar de circulação componentes de seus produtos que possam ser reciclados ou que sejam nocivos ao meio ambiente. E reaproveitam, não perde nada. Por isso que eu dizia antes que estamos botando fora 8 bilhões de reais por ano. O segundo ponto de apoio da responsabilidade compartilhada é a coleta seletiva. Aí vem a solidariedade. O que custa você contribuir para a coleta seletiva? Praticamente nada. E quando falamos em coleta seletiva, somos obrigados a falar dos lixões. No ano que passou, nós tínhamos quase 3 mil lixões em atividade e das 189 mil toneladas de resíduos sólidos produzidos por dia, apenas 1,4% era reciclado. Olha, de 190 mil toneladas, arredondando, de resíduos sólidos produzidos por dia, apenas 1,4%, pouquinho mais que 1%, era reciclado, ou seja, retornava de fato à cadeia produtiva. Repito, 1,4%. Mas a lei que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou que todos os lixões tenham seu funcionamento encerrado até
2 de agosto de 2014. No entanto, um levantamento realizado pelo Correio em todos os estados brasileiros e no DF revelou que vários municípios brasileiros não estão fazendo nada para isso acontecer. Estão lá com os lixões e não estão trabalhando na reciclagem. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos produzidos no Brasil ainda são jogados nos lixões, ou seja, não vai para a reciclagem. O cenário, contudo, é diferente em alguns estados da região sul e sudeste. O estado de Santa Catarina, por exemplo, não tem mais lixão. Não tem mais lixão em funcionamento. Fez o seu dever de casa. Aliás, até o fim de 2013, somente o governo de Santa Catarina havia conseguido erradicar os lixões. No Rio Grande, lá no solo dos Pampa, solo gaúcho, da onde eu venho, avançamos. Existem apenas 8 lixões. E haviam centenas antes. No Rio de Janeiro, 95% dos resíduos sólidos já são conduzidos a aterros sanitários. Em São Paulo, a campanha ambiental do Estado informa que apenas 8,4% dos municípios não têm aterros sanitários. Então não estamos aí no pior dos mundos, não é o apocalipse, não estamos na beira do precipício. Aqui eu dei exemplo de estados que estão caminhando para fazer a sua parte. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, em primeiro lugar, Santa Catarina. Enfim, meus caros amigos e amigas, é uma realidade cruel a dessas pessoas que vivem nos lixões e precisamos com urgência colocar um fim nisso. Porque eles saem dos lixões e vão para as empresas de reciclagem. Todos ganham. Por isso, repito, se não fizermos isso, estamos colocando fora bilhões de reais. Sei que é um desafio grande, mas se não fossem os grandes desafios, não era para estarmos aqui. Nós precisamos investir, sim. Deveríamos investir em torno de 6,7 bilhões para coletar, de forma adequada, todos os resíduos sólidos e dar fim a esse material em aterros sanitários. Íamos gastar 6,7 uma vez, né? Mas íamos receber 8 milhões a mais todo ano. 8 bilhões todo ano. Precisamos priorizar isso. Eu penso, senador Cacildo Maldani, aqui eu elogiava o seu estado, está em primeiro lugar em matéria de reciclagem. Acabou em 100% dos lixões. O único estado que fez isso. Parabéns para o seu estado. Eu penso que deveríamos somar ao nosso empenho aqui no Congresso em destinar verbas para a saúde, também para a educação, para obras de infraestrutura, com a mesma preocupação em destinar recursos para colocar em prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo a Abrelp, se nós aplicássemos apenas 0,15% do PIB ao ano, já seria suficiente para promover todas as adequações necessárias que aqui eu estou levantando mediante essas conferências realizadas e apontar o caminho, eu diria, de salvar vidas. Então, vejam, é muito pouco para um benefício tão grande que todos teremos. Ainda sobre a coleta coletiva, gostaria de mencionar a importância dos catadores de lixo, que já representam cerca de 1 milhão de trabalhadores em nosso país. Entretanto, pouco mais de 30 mil desses catadores trabalham de forma organizada, em 1.175 cooperativas. Esses trabalhadores, senhor presidente, do qual eu tenho maior apreço, tanto que apresentei um projeto para regulamentar o trabalho deles, prestam um grande e valoroso serviço à nação, separando diariamente 2,329, quase 2,329 toneladas de resíduos recicláveis. Apenas a título de exemplo,
para que todos possam ter uma ideia da riqueza que os catadores ajudam o Brasil a construir, quero trazer alguns dados do próprio IPEA. Esses dados mostram que a substituição de celulose por fibras recicladas permite a economia de R$ 331 por tonelada, metade do custo sem a reciclagem, que é de 687 por tonelada. No caso do alumínio, o valor cai para 6 mil. Cai de 6 mil para 3,4 por tonelada. Então é isso. É algo que precisamos estipular, divulgar e fazer. Para que a coleta seletiva do lixo seja uma realidade cada vez mais presente, é fundamental valorizar essa mão de obra, valorizar os catadores que coletam e que guardam e que separam. É importante registrar nesse sentido que desde o fim de 2012, a Secretaria-Geral da Presidência da República coordena a Secretaria Executiva do Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica de Catadores de Material Reutilizáveis e Recicláveis. Esse comitê reúne 25 órgãos do governo federal e é voltado à elaboração e implementação das políticas públicas de inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis. A meta do governo federal é auxiliar na consolidação do trabalho das associações e cooperativas de catadores de matérias recicláveis para serem incluídos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial na prestação de serviços de coleta coletiva e triagem de material. Isto é fundamental. Se num total de 1 milhão de catadores, pouco mais de 30 mil trabalham de forma organizada em cooperativas, isso significa que a grande maioria precisa de orientação, de amparo, de investimento, para que os lixões possam e devam ser fechados, como fez Santa Catarina. E esses trabalhadores precisam ser reinseridos socialmente, seja fazendo esse mesmo trabalho por meio das cooperativas, seja se qualificando para exercer outra função no mercado de trabalho. Por isso, permite uma parte, senador. Em seguida, senador, passo a Vossa Excelência, só para concluir esse raciocínio. Por isso, senador Cacildo Maldaner, quero registrar aqui a importância de iniciativas como o Prêmio Cidade Procatador, promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O objetivo desse prêmio é reconhecer as iniciativas de integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O primeiro prêmio, senador Cacildo, foi conferido em dezembro passado em São Paulo, durante o Natal da presidenta Dilma, com os catadores de materiais recicláveis e a população de rua. Dos 63 municípios inscritos no prêmio, Cidade Procatador, 3 municípios do Rio Grande do Sul haviam sido selecionados na primeira etapa pelo trabalho bonito que fizeram. Destaco aqui, lá no meu Rio Grande, Arroio Grande, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul. Devo confessar que fico, em grande parte, satisfeito por meu estado estar em terceiro lugar. Segundo lugar. Primeiro lugar, Santa Catarina. Segundo, Rio Grande do Sul. Terceiro, São Paulo e Rio de Janeiro. Devo confessar que fiquei muito orgulhoso. E eu diria que fico mais orgulhoso ainda quando, ao final, o município de Arroio Grande ficou entre os vencedores, que foram Bonito de Santa Fé, lá na Paraíba, Grateus, Ceará e Ourinho, São Paulo. No caso de Arroio Grande, o município se destacou por encontrar a solução gestão de resíduos sólidos urbanos conjunto com a inclusão dos catadores. Anteriormente, o município encaminhava todos os resíduos para um aterro sanitário localizado a 150 quilômetros da cidade. E havia catadores remanescentes do lixão de rua que atuavam desorganizados
com praticamente nenhuma renda. Atualmente, a cooperativa de catadores presta o serviço na coleta mista, coleta seletiva, triagem, compostagem, transformação dos vegetais em adubo orgânico, é uma forma de reciclagem do lixo orgânico e gerenciamento do aterro sanitário de pequeno porte na cidade. Com a ajuda, senador Cacildo, eu estou indo aqui para a última parte, contratados pela prefeitura. Essa mudança de gestão permitiu o aumento de renda significativa para os catadores, melhoria na prestação de serviços para a população e uma economia para os cofres do município de Arroio Grande. Aqui, meu amigo Cacildo, é que eu estava esperando para lhe passar uma parte, antes que eu conclua o meu pronunciamento naturalmente. Não pude deixar de, nesse instante, senador Paulo Paim, cumprimentá-lo pelo tema. Eis que isso nos orgulha muito e sinto que o Brasil começa a adotar um sistema do cooperativismo, vem se fortalecendo cada vez mais. E ele é muito conhecido a cooperativa do agronegócio, as cooperativas de crédito, as cooperativas das mais variadas possíveis, nos empreendimentos, que uma pessoa às vezes não pode sozinha dar conta ou ajudar a dar ideias ou mesmo juntar alguns recursos, mas pegando várias pessoas, forma-se um grupo, uma associação, e aí vai formando um pequeno negócio, aí desenvolve para ter o começo, o meio, o fim, de acordo com as áreas, com as regiões, para desenvolver uma atividade econômica que venha trazer, com isso, emprego, renda e resultado para todos. Compartilhar. Isso é o verdadeiro cooperativismo. E veja bem que também agora, como está entrando na pauta, o aproveitamento de resíduos. E os resíduos, então, além de gerar, de juntar isso, juntar aquilo, classificar, seletivo, como diz Vossa Excelência, selecionar os resíduos, para dessa seleção transformar em resultados extraordinários. E essas cooperativas aproveitam dali para tirar resultados, inclusive organizando-se, e tiram olha, e hoje o resultado desses resíduos já em matérias-primas para diversas confecções, construções de diversas ordens inimagináveis no Brasil. Então já é um fator econômico, inclusive, é um fator econômico de desenvolvimento. Eu acho que o fortalecimento, as autoridades, eu diria, principalmente as municipais, que controlam a questão da colocação, o recolhimento dos resíduos, dos lixos, e a colocação, dar o destino, ou numa região metropolitana, ou intermunicipal, e ali as cooperativas, o formar isso, olha, gera emprego, gera renda e gera resultados. Nós, graças a Santa Catarina, tem uma vocação muito forte em relação a isso, muito forte, e a cultura tem entrado em outros países e começa a crescer cada vez mais. Eu sei que o Estado de Vossa Excelência, o Rio Grande do Sul também, São Paulo, conforme destaca, e isso está entrando no Brasil inteiro. E eu acho que nós precisamos motivar, e eu sei que Vossa Excelência hoje está sendo assistido no Brasil todo, e vamos cada vez mais motivar isso. Eu acho que vale a pena no Mato Grosso do Sul, vale a pena no Amazonas, vale a pena em todos os lugares. Eu acho que isso é fundamental para todos nós. É um fator que muitos já dizem, que do lixo já se transforma em luxo. São resultados favoráveis. É disso que nós temos que fazer. Do limão à limonada, de bons resultados. Muito bem, senador Garçolo Maldani, eu quero também lhe cumprimentar. O seu estado é aquele que acabou com todos os lixões. Lá não tem nada. No Sul ainda está em segundo lugar, mas tem 8%. E Vossa Excelência foi governador daquele estado. É sinal que Vossa Excelência trabalhou como executivo para que esse momento positivo de um tema que eu considero de suma importância, e Vossa Excelência resumiu, é renda, é emprego, é saúde, colabora para que esse material que é reciclado seja usado de forma transformadora em investimento de novo no social, inclusive na construção de casas. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, isso é uma parte meio ambiente, enriquece o meu pronunciamento. Senhor presidente, indo para o finalmente, eu quero dizer que é exatamente isso que devemos buscar na linha, inclusive, que falou aqui o senador Cacildo.
esta ação compartilhada entre prefeituras, os governos e as cooperativas de catadores. Ficou demonstrado com essas iniciativas selecionadas no primeiro prêmio Cidade Pro Catador, que é possível fazer isso em todo o Brasil. Precisamos envolver a sociedade numa campanha de conscientização, porque não existe coleta seletiva sem a participação da sociedade. É só ver nos conjuntos habitacionais, estão ali as lixeiras, né, onde você deve colocar o produto de forma selecionada. Se a população não colabora, não acontece. Por isso que é fundamental a participação de toda a sociedade. E sem a coleta seletiva, como aqui eu explicava, fica difícil implementar a logística reversa, que é uma peça fundamental na política de resíduos sólidos. Quando essa lei foi aprovada em 2010, eu tinha bem claro para mim, estava aqui, que estávamos rompendo com uma cultura centenária, até mesmo milenar, e que é de simplesmente enterrar o lixo no chão. Até aquele momento, tratar o lixo era jogar no lixo, era enterrar, só jogar alguma coisa por cima. Mas agora não. A lei diz que só pode ser enterrado aquilo que é rejeitado, aquilo que não pode ser reaproveitado no processo produtivo, mas ele também passa por uma separação. Ao restante, que é 90%, ao restante do lixo é preciso dar uma destinação ambientalmente correta, ou seja, a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o aproveitamento energético dos resíduos, que é fundamental. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar que os nossos trabalhos são transmitidos para todo o Brasil por meio da rádio e da TV Senado e divulgado pelas redes sociais e pela própria agência Senado, por todo o seu conteúdo, fazer um grande apelo a todos os nossos prefeitos. Senador Rubem Figueiró, fazer um apelo a todos os nossos prefeitos, no sentido de que promovam campanhas sobre a importância da reciclagem e da coleta seletiva do lixo, aumentando assim o nível de consciência da população. Ao mesmo tempo, gostaria de fazer um apelo à ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para que continue nessa linha que ela está adotando, incentivando os municípios de maneira firme para que eles possam elaborar os seus planos de tratamento de resíduos sólidos e ajudando naquilo que é de alcance da União. A Associação Internacional de Resíduos Sólidos, ISWA, da sigla em inglês, fará em setembro desse ano, em São Paulo, seu congresso anual. Será a primeira vez que o nosso país sediará esse evento. Quero ressaltar que a SWA é a principal associação internacional não governamental e sem fins lucrativos que atua no setor de resíduos sólidos ao redor do mundo, em prol de uma sociedade sustentável. Destaco também que esse congresso é o principal evento em âmbito global para discutir as práticas, desafios e tendências para a gestão de resíduos sólidos, o que demonstra a importância crescente que o Brasil vem adquirindo no cenário internacional e por isso o evento será no Brasil, aqui em São Paulo. Antes de terminar, senhor presidente, Rubem Figueiró, quero destacar, e vou passar para a senadora Vanessa, que considero importantíssimo destacar a campanha de aumentar o nível de consciência, eu diria de toda a humanidade, para esse projeto de recuperação dos produtos usados pela população, ou seja, do lixo, com as formas que aqui detalhei. É necessário que todos se conscientizem sobre o quanto é importante separar o lixo, o lucro que isso pode gerar, os imensos benefícios dessa ação em todo sentido: saúde, trabalho, renda,
qualidade de vida, meio ambiente. Esse princípio precisa ser assentado em nossa cultura. Senadora Vanessa Graciotin. Muito obrigada, senador Paim. Quero cumprimentá-lo pelo belo pronunciamento e dizer como é importante ouvirmos senadores e senadoras falarem acerca do meio ambiente, daquilo que nós já avançamos no Brasil e principalmente do quanto temos que avançar ainda. Eu sou como Vossa Excelência, senador Paim. Na vida, nada se perde, tudo se transforma. E é inadmissível que, nos tempos atuais, com uma tecnologia tão avançada, nós ainda não sejamos capazes de transformar lixo em produto, lixo em renda. Claro que já fazemos isso, entretanto, numa proporção muito aquém daquela que necessitaríamos. Mas, como Vossa Excelência já colocou, os avanços experimentados nos últimos anos têm sido muito importantes. E com a aprovação, salvo engano, ano passado, da Lei de Resíduos Sólidos, que Vossa Excelência falou, não tenho dúvida nenhuma, nós daremos um passo muito importante. Um passo importante, porque cuidar do meio ambiente não é só cuidar das florestas, é cuidar das cidades também. E, a partir dele, gerar renda e qualidade de vida. Então, eu quero dizer que relato com muita alegria uma subcomissão no seio da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa, presidida pelo senador Cícero Lucena, que trata exatamente desse assunto. E, semanalmente, nós temos debatido muito. E eu fico feliz de vir lá do Amazonas, senador Paim. Meu estado não é como o estado do senador Cacildo, Santa Catarina, que não tem mais lixão. Meu estado é o estado lá, apesar de ter eu nascido em Santa Catarina, vive e representa o estado do Amazonas lá, no outro extremo do país, na região norte, que nós não temos lixões, nós não temos aterros sanitários, temos muitos lixões e tem cidades que nem lixões... Me dizer que o senador Luiz Henrique foi governador, também dos artistas dessa obra. Tem grande responsabilidade por esse feito importante, Santa Catarina. Mas, no que diz respeito ao cumprimento da lei dos resíduos sólidos, o meu estado é um dos pouquíssimos estados que já apresentou um plano. Quase que a totalidade dos nossos municípios tem um plano de resíduos sólidos. O que nós precisamos fazer é garantir que os municípios terão acesso a esses recursos, e algumas mudanças terão que ser feitas, senador Paim, para que os planos possam se transformar em realidade. Lhe parabenizo, lhe cumprimento muitíssimo pela iniciativa e pelo belo pronunciamento com o qual eu partilho que Vossa Excelência faz nesse momento. Muito obrigada. Eu encerro assim meu pronunciamento, agradecendo a senadora Vanessa e dizendo só para nível de registro na casa que a lei é a lei número 12.305 de 2010. Muito obrigado, presidente. Agradeço a tolerância.